que é a mente? O cérebro, ainda que seja a mais complexa estrutura existente na Terra, talvez no universo, é um objeto bem definido. Ele é uma entidade material, localizada dentro do crânio, que pode ser visualizada, tocada e manipulada. Ele é composto de substâncias químicas, enzimas e hormônios que podem ser medidos e analisados. Sua arquitetura é caracterizada por células neuronais, vias neurais e sinapses. E seu funcionamento depende de neurônios, os quais consomem oxigênio trocando substâncias químicas através de suas membranas e mantendo estados de polarização elétrica interrompidas por breves períodos de despolarização. Mas o que é a mente? É impressionante verificar que mesmo após vários séculos de reflexões filosóficas, árdua dedicação à pesquisa cerebral e notáveis avanços nos campos das neurociências, o conceito de mente ainda permanece obscuro, controverso e impossível de definir nos limites de nossa linguagem. Mente é uma definição que tenta resgatar a essência do homem. A essência de uma pessoa emerge da existência de funções mentais que permitem a ela pensar e perceber, amar e odiar, aprender e lembrar, resolver problemas, comunicar-se através da fala e da escrita, criar ou destruir civilizações. Olha, estas expressões estão estreitamente relacionadas ao funcionamento cerebral. Assim, sem o cérebro, a mente não pode existir. Sem a manifestação comportamental, a mente não pode ser expressada. Desde a época que os cientistas começaram suas pesquisas relacionadas às potencialidades do cérebro, o mundo inteiro se fascina com tamanha funcionalidade que um órgão pode ter. Responsável por diversas funções motoras involuntárias, por responder às nossas vontades e comandos em milésimos de segundo, com funções específicas para nos fazer agir em momentos de perigo, e até mesmo com um sistema de autopreservação, realmente o cérebro é muito fascinante. Porém, todos os animais possuem cérebro. A diferença é que temos algo mais poderoso ao nosso dispor, que é o quê? A mente. A mente é responsável pelos pensamentos, capaz de controlar a forma como reagimos, as experiências que vivenciamos, até mesmo o funcionamento do nosso corpo. O cérebro é a parte física. O cérebro é a parte física e a mente é a parte abstrata. Então, enquanto o cérebro cuida do perfeito funcionamento do corpo, dos sinais elétricos e da resposta emocional, quando pensamos em algo que nos gera emoção, a mente é responsável por gerar o pensamento que motivou o cérebro a iniciar seu trabalho. A mente cria o pensamento, o cérebro cria a imagem, que gera o sentimento, que leva à ação. Então a mente cria o estímulo, o cérebro aciona. Já ocorreu com você? Tenho certeza de você sentir um leve desconforto na cabeça e logo pensar, vou ficar com dor de cabeça. E em questão de minutos você efetivamente está com dor de cabeça. Então não pense que você é bidu, que você adivinhou que teria dor de cabeça. Você estimulou o desenvolvimento da dor de cabeça com o pensamento afirmativo que você teve. E, tal como a dor de cabeça funciona com qualquer outro estímulo que você enviar para o cérebro. A mente é fonte criadora da nossa vida, pois é nela que estão gravadas nossas crenças, medos, fobias, etc. Nossas possibilidades e incapacidades residem todas juntas em nossa mente final. Se em sua mente você acha que consegue, tudo fará que for possível e tenderá o impossível a fim de você alcançar aquele objetivo. Se achar que não consegue,
você nem sequer tentará. Agora você entende porque, de alguns anos para cá, tanto se fala em mente, importância dela e para que ela serve. Quando falamos em desenvolvimento pessoal ou profissional, o foco de trabalho não é o cérebro. O ponto a se trabalhar é a mente, pois de nada adiantará agregar mais conhecimentos de sua mente se não estiver pronta para receber mais conteúdo. Estudar, treinar habilidades, aprofundar em conhecimentos milenares é simples. Absorver tudo isso em sua mente e aplicá-los na sua vida requer muito mais esforço e dedicação. Mas se você realmente quiser essa mudança, nada disso será um problema para você. A partir do momento que você tiver, claro, a diferença entre seu cérebro e sua mente, pergunte-se novamente quais ações você deve tomar agora. Obter mais conhecimentos ou desenvolver sua mente? A parte do cérebro que controla as emoções. O sistema límbico é responsável pelo processamento e controle das emoções no cérebro humano. O sistema límbico contém várias estruturas que são o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala. Eles juntos, esses componentes trabalham para criar emoções simples e complexas. E eles contam com um sistema nervoso para ajudar as pessoas a expressar e transmitir pensamentos, ideias e sentimentos. De todos os componentes do sistema límbico, o hipotálamo é um dos mais proeminentes. Essa estrutura é pequena, ela está localizada logo abaixo do tálamo e que abrange ambos os lados do terceiro ventrículo. O hipotálamo está localizado dentro de duas vias do nervo óptico e está localizada logo acima das glândulas pituitárias. Um órgão adrenal que compartilha deveres com o hipotálamo. O hipotálamo é responsável por várias funções, incluindo a homeostase, que é o processo de regulação de processos em organismos humanos. A manutenção dos níveis de produtos químicos, hormônios e outras substâncias em equilíbrio. O hipotálamo alerta o corpo quando é hora de dormir, comer e beber, enviando sinais que as pessoas interpretam como fadiga, fome e sede. O hipocampo age essencialmente como um sistema de dados de grande porte. Aqui é onde os humores, pensamentos e memórias de curto prazo e de longo prazo são armazenados. A amígdala regula as emoções de medo, excitação e inicia a resposta de luta ou fuga. O tálamo tem como função a motricidade, ou seja, o movimento, comportamento emocional, ativação cortical, sensibilidade. Então, temos uma estrutura chamada diencéfalo, que é composta pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então, isso que nós queríamos mostrar a vocês é que o diencéfalo ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então, corresponde a esta área aqui. O tálamo atua como uma estação. Ele atua como uma estação praticamente retransmissora de impulsos nervosos para o córtex. Córtex esse que nós conhecemos como córtex cerebral. O tálamo é, na verdade, um agregado de núcleos de conexões muito diferentes, o que indica funções também diferentes. Assim, as funções mais conhecidas do tálamo relacionam-se primeiro com a sensibilidade. As funções sensíveis do tálamo são as mais conhecidas e as mais importantes, tais como dor, temperatura e o tato grosseiro. Todos os impulsos sensitivos, antes de chegarem ao córtex, eles passam pelo tálamo. Portanto, é pertinente dizer que o tálamo é um centro de retransmissão cortical.
Contudo, admite-se que o papel do tálamo não é apenas o de retransmitir os impulsos sensitivos do córtex, senão integrá-los e modificá-los. Acredita-se mesmo que o córtex só seria capaz de interpretar corretamente impulsos já modificados pelo tálamo. Segunda condição dele, a motricidade. Então, através dos circuitos que saem dos núcleos da base cerebelo e se direcionam para o córtex, a motricidade, então, é feita lá. O comportamento emocional, por fazer parte do sistema límbico, alguns de seus núcleos fazem conexão com a área pré-frontal relacionada a funções executivas, como o julgamento social e o julgamento moral. Então, esse é o nosso tálamo. Então, agora nós vamos ver o hipotálamo. Então, o hipotálamo já é essa outra condição aqui, que está sendo mostrada nesse outro slide. E então vamos estudar as funções do hipotálamo. Controla-se o sistema nervoso autônomo dos seres humanos. Atua no controle também da temperatura do corpo. Controla e regula os processos de sede e fome. Atua no controle das emoções e comportamento, funções exercidas em conjunto com o sistema límbico. Atua no processo de contração muscular, músculos lisos e o músculo cardíaco. Atua na regulação da secreção de diversas glândulas que produzem hormônios. Age no controle de vários hormônios pela hipófise. Age nos processos relacionados ao desejo sexual. Regula os estados de consciência e ritmos circadianos. Por exemplo, horário da vigília, horário do sono. E o mais importante, você sabia que a palavra hipotálamo deriva do grego? Sendo que hipo significa abaixo de. Portanto, a palavra faz referência à sua localização, que é abaixo do tálamo. Então aqui está o tálamo e o hipotálamo que está abaixo. Muitos pesquisadores na área das emoções pensavam que elas se tratavam de baseamentos socioculturais, dependiam da cultura do lugar, como uma pessoa da Ásia não poderia sentir as mesmas emoções de uma pessoa da América do Norte. O pesquisador, o Dr. Paul Ekman, que para comprovar que sua teoria era certa, passou 3 anos atestando em uma ilha da Papua, Nova Guiné, que não tinha nenhum contato com o mundo externo. Sendo assim, ele poderia confirmar que as emoções são universais. Com esse estudo, ele provou que emoções são universais, você sentirá as mesmas emoções que uma pessoa da África ou da Tailândia, independente da sua altura, raça, genética e cor. Com este árduo estudo, ele chegou à conclusão que são 7 emoções universais: a felicidade, tristeza, nojo, desprezo, medo, surpresa e raiva. Para nós, muitos pesquisadores na área das emoções pensavam que elas se tratavam de baseamentos socioculturais, dependiam da cultura do lugar, como uma pessoa da Ásia não poderia sentir as mesmas emoções de uma pessoa da América do Norte. O pesquisador, o Dr. Paul Ekman, que para comprovar que sua teoria era certa, passou 3 anos atestando em uma ilha da Papua, Nova Guiné, que não tinha nenhum contato com o mundo externo. Sendo assim, ele poderia confirmar que as emoções são universais. Com esse estudo, ele provou que emoções são universais, você sentirá as mesmas emoções que uma pessoa da África ou da Tailândia, independente da sua altura, raça, genética e cor. Com este árduo estudo, ele chegou à conclusão que são 7 emoções universais: a felicidade, tristeza, nojo, desprezo, medo, surpresa e raiva. Para nós entendermos como e onde as emoções acontecem, devemos aprender um pouco sobre o cérebro. Essa ideia foi chamada de teoria do cérebro trino, que ele seria dividido em 3 partes: cérebro reptiliano, cérebro dos mamíferos, cérebro racional e sistema límbico. O cérebro reptiliano, como o nome já diz, é a parte do cérebro que temos em comum com os répteis. Essa foi a primeira parte que tivemos. Ela cuida das funções não deliberadas como batimento cardíaco, piscar, respirar e etc. Cérebro dos mamíferos. Temos em comum com os mamíferos em geral. Ele cuida das partes das emoções e memórias. Cérebro racional, como o nome já diz,
cuida da nossa parte racional. É composta por lobos, que cada um tem sua função. E o sistema límbico, que é o ponto essencial de nosso sistema, é aí que irá acontecer a empatia, emoções, memórias emocionais e memórias que são feitas por um conjunto de neurônios envolvendo o hipocampo e o bulbo olfatório. A amígdala é a principal parte das emoções e da empatia, as primeiras emoções. Como se tratam de algo não deliberado, as emoções vêm primeiro que o processo lógico, por isso não pode ser possível não senti-las, como por exemplo, o seu primo derrubou seu videogame, você irá sentir a emoção raiva, mas você controlou isso. A resposta é não, então sempre se lembre que emoções não podem ser controladas. Seu corpo irá liberar hormônios relacionados à raiva do mesmo jeito. O que você pode fazer é parar um pouco, respirar fundo e se acalmar e assim continuar a raciocinar. Raciocinar o quanto esse idiota teria que apanhar por ter feito uma besteira dessas. A pandemia não acabou. Se você não cuidar, vai pegar. A prefeitura cancelou eventos, manteve as ações de combate e está fiscalizando quem não segue os protocolos. Você precisa fazer a sua parte. Respeite a doença. Não entre para a lista. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego, o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Deus, o que foi que eu fiz? Eu só lembro que eu tava numa festa aí eu peguei o carro. A pista tava livre. Sem radar, resolvi ver se alguém tinha curtido a minha foto. Eles vão ficar bem, né? Quem é que tava na moto? Por favor, alguém pode falar comigo? Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN, Governo do Estado. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né? O tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. A neurose da infância ensinaram-nos que nelas pode ser percebida facilmente a olho nu uma série de coisas que em idade posterior só se pode descobrir após investigações exaustivas. Podemos esperar que isso mesmo seja verdade quanto às doenças neuróticas em séculos anteriores, desde que estejamos preparados para reconhecê-las sob outros nomes que não os de nossas neuroses atuais. Não precisamos ficar surpresos em descobrir que, ao passo que as neuroses de nossos poucos psicológicos dias de hoje assumem um aspecto hipocondríaco e aparecem disfarçadas com enfermidades orgânicas. As neuroses daqueles antigos tempos surgem em trajes demoníacos. Diversos autores, entre eles Charcot, que foi o principal, identificaram, como sabemos, manifestações de histerias nos retratos de possessões e êxtase que nos foram preservados nas produções artísticas. Se tivesse concedido maior atenção às histórias de tais casos na época, não teria sido difícil retratar neles o tema geral de uma neurose.
A teoria demonológica daquelas épocas sombrias levou a melhor ao final, sobre todas as visões somáticas do período da ciência exata. Os estados de possessão demoníaca correspondem às nossas neuroses, para cuja explicação, mais uma vez, recorremos aos poderes psíquicos. A nossos olhos, os demônios são desejos maus e irrepreensíveis, derivados de impulsos instintuais que foram repudiados e reprimidos. Nós simplesmente eliminamos a projeção dessas entidades mentais para o mundo externo, projeção esta que a Idade Média fazia. Em vez disso, encontramos-la como tendo surgido na vida interna do paciente, onde tem sua morada. Se você se concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a ele e realmente acreditar, aquilo que você pensar vai se realizar. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo o que você quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Temos que vibrar positivamente. Nossa mente tem que acreditar, sentir e ter pensamentos positivos para atrair boas energias. Tudo é energia que atraímos do universo para gerar positivismo ou negativismo em nossas vidas. O que faz essa energia ser boa ou ruim é o pensamento e a vibração de cada um. Então a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Isso já dizia Siddhartha Gautama, Buda. Disse que uma pessoa tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Isto é mais do que 40 pensamentos por minuto. No entanto, dos 60 mil pensamentos que você terá hoje, 90% deles serão os mesmos 60 mil que você teve ontem e no dia anterior, deixando pouco espaço para novos pensamentos. Não é à toa que, às vezes, a vida possa parecer tediosa, a menos que você comece a pensar de modo diferente. Você está destinado a continuar criando e repetindo as mesmas e velhas realidades todos os dias. Será que já não é hora de mudar os seus pensamentos, viver os seus sonhos e deixar a realidade recuperar o tempo perdido? A maioria dos nossos pensamentos e ações são hábitos. E nós passamos pelos mesmos movimentos todos os dias, com pequenas mudanças em nossos comportamentos ou percepções. O que acontece se você desafiar esses hábitos ou costumes? E se você tivesse que sair da zona de conforto e explorasse novas ideias ou novas formas de fazer as coisas? A sua vida não mudaria como consequência? Muitas vezes os nossos pensamentos são sobre como não estamos à altura, como somos incapazes ou como estamos despreparados em evitar o fracasso ou nos punimos porque não falamos ou fizemos a coisa certa. Assim como o pensamento precedeu a criação, os seus pensamentos precedem a realidade que você cria para si mesmo. O futuro está na sua mente, está também na sua frente, determinado pelos seus pensamentos atuais. Esses são os únicos pensamentos sobre os quais você tem algum controle. Quais são os pensamentos que você escolheria para si mesmo? Quem iriam ocasionar um futuro diferente para você? O pensamento é uma forma de energia. Será que essa energia o impulsiona para a frente ou o retém? Você tem escolha sobre os pensamentos que você pensa. Quantas vezes no passado você escolheu ignorar seus pensamentos positivos e se concentrou em seus pensamentos negativos? Nesse momento, se você conjugasse seus esforços no sentido de agir e se concentrasse nos seus pensamentos positivos, enquanto reduzisse seus pensamentos negativos, como a sua vida mudaria, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: essa cadeira é real, ela existe no tempo e no espaço. Essa cadeira é real. No momento antes dela existir, ela primeiro surgiu como um pensamento. Na verdade, tudo quanto existiu como um pensamento em algum momento na mente de alguém. Quem você é hoje
é realidade que você criou e é pensamentos de resultados dos seus pensamentos. Seus pensamentos sobre o que é possível e o que não é. Esses pensamentos são influenciados pela sua espiritualidade, seu objetivo, quem você se vê como ser humano, suas crenças e seus valores. Para você realizar os seus sonhos, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Seja curioso. Observe como seus pensamentos sobre você mesmo, os seus pensamentos sobre os outros e os seus pensamentos sobre o que os outros podem estar pensando de você influenciam o que você é capaz de alcançar. Comece a pensar, ver e experimentar coisas, pessoas, lugares e eventos de uma maneira nova. Reconheça o que acontece quando você começa a pensar de forma diferente sobre si mesmo e do que você é capaz de alcançar. Tal como sabemos, a nossa mente pode por vezes ser muito ruidosa. À medida que esta mudança se vai desenrolando, despoletando mais daquilo que não somos para vir à superfície a ser eliminado, compreender os passos ou níveis pelos quais o nosso pensamento passa pode ser muito útil na sua gestão. Estamos a caminhar no sentido de obtermos uma maior maestria sobre todos os pensamentos, todas as emoções e todas as ações em nossos momentos. A fluidez de um nível de pensamento para o próximo é como quando observamos o nascer do dia. Por exemplo, olhando para o céu, não conseguimos perceber se são 6h30 ou 6h32. Depois o sol eleva-se e o céu flui de escuridão para a luz. Ainda há pouco estava escuro, agora já é sol alto e brilha. Portanto, nós temos que a maioria dos nossos pensamentos e ações são hábitos. Nós começamos a ter pensamentos e ações e eles são verdadeiramente hábitos. A gente vai repetindo aquilo todo dia, tornando às vezes até aqueles pensamentos sombrios como fazendo parte da nossa vida. Então temos que ter muito cuidado para não entrarmos nessa situação de tornar nossos pensamentos hábitos. Temos que olhar, ver se eles são construtivos. Sempre existe assim, realize seus pensamentos. Quando você tiver um pensamento, torne ele uma ação. Mas eu sempre faço um parênteses nisso. Eu faço um parênteses muito interessante sobre isso. É que muitas vezes você está pensando numa coisa errada. E se você for realizar essa ação, você pode se perturbar. Então, pense bem se seu pensamento é real ou se ele vai lhe trazer algum problema futuro. A Clínica Veterinária e Oncológica Sanvet, localizada na Zona Sul de Natal, tem tudo que a saúde do seu bichinho precisa. Exames laboratoriais, consultas, tratamentos com internação e cirurgias, com melhor acompanhamento e atendimento diferenciado. Traga seu amiguinho para uma clínica que vai cuidar dele como você gostaria, com amor e especialidade. A Sanvet é sinônimo de competência e excelência no cuidado do seu pet. Avenida Odilon Gomes de Lima, 2025, Capim Macio. Telefone 3301-3383. A nossa história com Varela é uma história de gratidão. Quando o Tiago nasceu, no outro dia pela manhã, já fez a cirurgia da coluna. O sonho que nós temos para Tiago é que ele venha andar. Esperança é tudo. Esperança é o que nós temos todos os dias no tratamento do nosso filho ser realizado. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego, o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Será que já não é hora de mudar os seus pensamentos, viver os seus sonhos
e deixar a realidade recuperar o tempo perdido? Nós consideramos tempo perdido tudo que você passou repetidamente com seus hábitos de pensamentos sempre iguais, ou pensamentos que não levam a ações que possam deixar você numa situação melhor. Então já é hora de mudar os seus pensamentos, viver os seus sonhos agora, verificar se este sonho é um sonho que vai lhe trazer felicidade. Porque muitas vezes nós temos sonhos nos nossos pensamentos que são coisas bastante desagradáveis para a nossa vida. Então, tem que ser sonhos e deixar a realidade e recuperar o tempo perdido, porque na hora que você começar a ser feliz, você logo esquece das tristezas e infelicidades que você passou. Assim como o pensamento precedeu a criação da cadeira, os seus pensamentos precedem a realidade que você cria para si mesmo. É como se você estivesse com uma lupa, vendo muito além e muito mais frente, sabendo mais ou menos o que vai acontecer com você. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Como essa imagem que tem aí abaixo, o passado, é para a gente não esquecer o passado, mas saber que ele não volta mais. Então é tirarmos do passado as nossas boas e más experiências. As boas nos traz felicidade, as más nos traz experiência, para que no presente a gente tenha uma vida melhor. E o futuro a gente não sabe como é que vai ser, mas nós imaginamos esse futuro quando no presente nós temos bons pensamentos. Então aqui está o jovem olhando para o futuro, ele não sabe como vai ser, mas como ele imaginar, realmente se realizará o sonho da sua vida. Para entendermos melhor, vamos descrever aqui para vocês os 7 níveis de pensamento que existem. Então, o primeiro nível de pensamento é aquele que nós falamos sem pensar muito sobre o que estamos a dizer. Então, vemos isto acontecer todos os dias. O homem no aeroporto deixa escapar alguns comentários sem sentido. A mulher fala sem parar, como se não tivesse nenhum filtro. 2 minutos mais tarde, não se lembram do que estavam a falar. Ao funcionar neste nível de pensamento, de forma geral, uma pessoa encontra-se inconsciente do seu estado de inconsciência e continua o seu dia no modo padrão, em vez de se encontrar consciente e intencional. Aqueles que ainda não despertaram espiritualmente vivem nesse estado. E aqueles que estão mais despertos e conscientes de si mesmos podem ainda encontrar-se nesse nível de pensamento. Segundo nível de pensamento é onde temos conversas e argumentos com outras pessoas dentro de nossa cabeça. Então a gente fica pensando, a gente já falando com outra pessoa dentro da nossa cabeça. Nós não estamos realmente conversando com pessoa nenhuma, nem com ninguém. Então esse é o segundo nível de pensamento. O terceiro nível de pensamento é onde nós nos apercebemos das coisas. É quando nós criamos estratégias e resolvemos problemas. A gente já, dentro da nossa própria cabeça, já encontramos o problema e já encontramos uma solução para ele. Já o quarto nível de pensamento é ser curioso, relaxar sem se envolver com a situação. Seja lá qual seja o problema. O quinto nível de pensamento, este é o nível de pensamento onde as coisas começam realmente a tornar-se mais calmas e criativas. O sexto nível de pensamento, esse é o nível que equipara-se a uma fantástica meditação. Isto é, tão bom que não quero sair daqui.
Então é você deliciar-se com o que veio e o que você manuseou através do pensamento. E, finalmente, o 7º nível de pensamento, que não tem nem como a gente definir ele. Mas se eu quisesse dar uma definição, diria que é o nível, é o lugar aonde nos relacionamos com a nossa própria alma. O primeiro nível de pensamento é onde nós simplesmente falamos sem pensar muito sobre o que estamos a dizer. Vemos isto acontecer todos os dias. O homem no aeroporto deixa escapar alguns comentários sem sentido. A mulher fala sem parar, como se não tivesse nenhum filtro. 2 minutos mais tarde já não se lembram do que estavam a falar. Ao funcionar neste nível de pensamento, de forma geral, uma pessoa encontra-se inconsciente do seu estado de inconsciência e continua o seu dia num modo padrão, em vez de se encontrar consciente e intencional. Aqueles que ainda não despertaram espiritualmente vivem nesse estado. E aqueles que já estão mais despertos e conscientes de si mesmos podem ainda encontrar-se nesse nível de pensamento. Então, existe a possibilidade de conseguirmos elaborar um projeto para nos tornarmos mais conscientes quando nos encontramos neste nível. Consequentemente, conseguimos perceber quanto estamos a fazer comentários desnecessários, a cascovilhar ou a contribuir para uma conversa que é ruidosa. Quando deixamos de participar em balbucios inconscientes, passamos a escolher melhor sobre como nos apresentarmos e em que nível de pensamento queremos viver. Segundo nível de pensamento. Esse é um nível onde temos conversas ou argumentos com outras pessoas dentro da nossa cabeça. Vamos de trás para frente, de frente para trás, nas nossas mentes, acerca de situações e de como estávamos certos, se fomos mal, se erramos, se ficamos magoados, se repreendemos a outra pessoa sobre como ela estava errada, se ela foi má, se nos magoou, se foi estúpida. A culpa e a acusação habitam esse espaço. É o ressentimento e a vingança também. Todos esses pensamentos podem, por vezes, ser muito ruidosos e consumidores. Embora não verbal, esse nível de pensamento também tem uma reação com a telepatia e a clareovidência. Porque os diálogos que estamos a ter nas nossas cabeças são muito reais no momento em que acontece. Esteja a pessoa ao nosso lado ou a milhares de quilômetros, a conversa está acontecendo. A nível energético, as outras pessoas podem sentir a energia que lhe estamos a atirar. Este é também um nível onde queremos maldizer a pessoa que se encontra à nossa frente. Seu estúpido, idiota, porco. Mas, em vez disso, sorrimos docemente e continuamos a discutir com ela dentro da nossa cabeça. A semelhança do primeiro nível de pensamento, esse nível também possui muita agitação interna. Em ambos os níveis, ainda nos encontramos no vamos fazer, ou envolvidos na situação, em vez de nos encontrarmos calmos em quietude. De pensamento é onde nós nos apercebemos das coisas, criamos estratégias e resolvemos problemas. Ainda existe um pouco de agitação e alguns diálogos internos. Ainda existe um certo grau de envolvimento e apego às emoções. Então, são coisas que a gente parece tão interessante a gente falar sobre isso, mas embora não tão gritante e intenso como os 2 primeiros níveis de pensamento, a focagem da atenção ainda está um pouco indisciplinada. A mente ainda balança à procura de uma resposta. Vamos à procura da resposta no exterior, em vez de respirarmos fundo, aquietarmos-nos e permitir que a resposta se coloque ao nosso dispor.
Esse quarto nível de pensamento é um lugar que eu definirei como de ponderação. É ser curioso e relaxar, sem nos envolvermos com a situação. Esse é o primeiro nível de pensamento, de não envolvimento, não empenho. Curiosidade, como é que aquilo funcionará? Ou de onde é que aquilo veio? Ou que possibilidade tão interessante? Não existe uma ligação emocional, um julgamento ou uma predefinição das respostas ou possibilidades. Muitas vezes, encontramos confortavelmente neste nível quando nos estamos sob estresse ou pressionados, quando temos poucas exigências no exterior. Podemos ter conosco a pensar, bem, talvez seja a altura de me mudar. Onde é que eu gostaria de viver? Esta é uma questão que não pede uma resposta definitiva. A resposta encontra-se em aberto. A resposta surge onde a pergunta sem carga é colocada. Tudo o que temos que fazer é deixar acontecer e não nos movermos de nosso pensamento à procura da resposta. Então, a resposta e as suposições que a envolviam vão surgir na nossa consciência proveniente do vasto grupo de possibilidades. Bem, se eu for para Portland, no Oregon, vou ter esta experiência. Mas se for para Tóquio, vou ter aquela. E depois também me poderia mudar para Fahrenheit, na Austrália, e obter isso. Então o processo desenvolve sozinho e não apenas observamos de um lugar de curiosidade neutra. Nesse nível de pensamento, alguém nos pode dizer, já considerou mudar para Boulder, Colorado? E nós estamos suficientemente abertos para considerar possibilidades sem rejeição ou julgamentos, sem opinião. Com curiosidade, experimente, sinta a diferença e diga-nos o que foi que descobriu. No mês passado, falávamos do primeiro 4 níveis de pensamento, como reconhecê-los e viver com eles de uma forma consciente e intencional. Vamos continuar com as 3 últimas plataformas ou níveis de pensamento. Reconhecer e compreender os passos e as plataformas por onde o nosso pensamento se move. Pode ser útil na sua gestão. Em última análise, escolher em que nível queremos viver. Durante esse processo, por favor, não se feche nesses níveis como se estivessem cercados por linhas rígidas. Aliás, até existe uma fluidez, uma fluência entre eles, tal como mencionamos antes. A fluidez de um nível de pensamento para o próximo é como quando observamos o despontar do dia. Por exemplo, olhando para o céu, não temos facilidade em perceber se são 6h30 ou 6h32. O sol eleva-se e o céu flui de escuridão para a luz. O 5º nível de pensamento. Esse é um nível de pensamento onde as coisas começam realmente a tornar-se mais criativas e calmas. É onde a nossa consciência começa natural e organicamente a pegar nas peças flutuantes chamadas curiosidades e as combinações delas com a profundidade do aspecto do inconsciente, organizando-se e tomando-nos muito mais conscientes, capazes e focados relativamente ao nosso conhecimento inato. Esse nível pega no interesse, na curiosidade do 4º nível, o campo das possibilidades, e levá-lo para a nossa bancada de trabalho mental para organizarmos e a tornar uma realidade mais bancada de trabalho mental para organizarmos e a tornar uma realidade mais possível. Isso é feito não com grandes pensamentos ou concentrações, mas com a grande calma, permissão, quietude e confiança. Esse é o lugar para onde quero mudar. Se torna em sim, Boise e Idaho, soa bem, correto e adequado, sem esforço, preocupação ou ir à procura. Viver nesse nível de pensamento é mágico. Apesar de não ser magia, é inspiração.
Muitos artistas e escritores, eles criam, quando nesse nível, o processo criativo apenas flui e o livro escreve-se praticamente sozinho. Sexto nível de pensamento. Esse nível equipara-se a uma fantástica meditação, onde facilmente podemos estar sentados em silêncio durante 3 horas e onde pensamos, isso é tão bom que não quero sair daqui. Este é aquele lugar extremamente silencioso, onde começamos a ter acesso a campos de consciência mais profundos. Começamos a pensar, ou melhor ainda, a existir, sem pensamento. Isso acontece porque nos encontramos nos campos superiores de conhecimento da 4ª e 5ª dimensão. Começamos a ter um acesso consciente ao quão grande somos. É nesse espaço que começamos a ascender ao nosso poder como sendo uma palavra extremamente positiva. A nossa presença ao que somos capazes. Ascendemos ao nosso pensamento próprio e fazemos coisas sem que a influência dos outros nos afete. É onde um pensamento ocorre pela primeira vez. É aqui que os raios da criação começam verdadeiramente a ser utilizados para formularem e reformularem todas as possibilidades sem limites. Então, embora nenhum pensamento seja pensado com palavras, tudo nos aparece sem esforço. É nesse nível de pensamento que a maioria do trabalho do nível 3 é praticado. Começamos a jogar no tempo da 5ª dimensão, onde o tempo, espaço e gravidade funcionam de uma forma diferente de em 3D, ou seja, em 3ª dimensão. A alquimia começa aqui no momento em que reformulamos as frequências do pensamento, mudamos os harmônicos da matéria e aplicamos os elementos do amor de tal forma que a nossa maneira reorganizamos as moléculas e começamos instantaneamente a produzir um tempo simultâneo, aquilo que desejamos. Então, minha gente, essa dimensão é muito importante, porque consegue fazer com que isso aconteça nesse mesmo momento. Então, a resposta sempre será sim, mas não se o ruído dos 3 primeiros níveis de pensamento são o seu hábito. Se à medida que formos experienciando esse campo, ganhamos uma maior maestria, construímos mais modelos, mais plataformas de onde criar, mais estrutura para vivermos a nossa vida. Então, esse 5º e 6º níveis são onde permanecemos a maior parte do dia. Podemos, então, fazer o necessário para permitir que mais luz penetre nos nossos corpos. Podemos construir o campo unificado da consciência que se torna um, com esse campo de possibilidades. É nesse espaço que nós começamos a conhecer como alma, completamente integrada na mente criativa universal do Criador. Num estado de perfeita consciência alcançável nesse instante, praticamos e vivemos assim no 6º nível de pensamento. Agora, finalmente, nós entramos para o 7º nível de pensamento. Ele não é definível. Não existem palavras para o descrever. É onde o pensamento que imaginou a nossa existência e nós pensamos em conjunto. Mas se eu tentasse arranjar alguma definição, podia dizer que esse nível é o lugar onde nos relacionamos com a nossa alma. Isso talvez possa parecer inimaginável. A nossa alma tem tanto a ver com a nossa criação. O Criador criou-nos, mas a nossa alma também nos criou. E quando a nossa alma, na sua forma elevada do Criador, e nós começamos a pensar em conjunto no campo unificado, deixamos de ser entes de 3ª dimensão. Começamos a viver conscientemente na 5ª, 6ª e 7ª dimensão. Tornamos-nos cidadãos daquelas dimensões. Nesse estado, não temos um corpo físico, tal como conhecemos, mas teremos uma versão de um corpo cheio de luz.
Também pode ser físico. O corpo de luz está agora a tornar-se bastante acessível a todos nós, porém, para criar esse corpo de luz, esses níveis de luz expandidos têm de ser trazidos para essa forma através do corpo mental e emocional. A esses corpos é onde mantemos a resistência da terceira dimensão, ressentimentos, etc. É onde os pensamentos e emoções desagradáveis habitam. Então, o propósito predominante dessa mudança é de termos consciência, de estarmos conscientes, cientes de sermos cientes, integrando a luz suficiente no nosso corpo mental e emocional, ao ponto de já não termos pensamentos e emoções desagradáveis, aquelas reações e resistência. Quando conseguimos limpar essa energia do nosso corpo mental e emocional, começamos a experienciar o sexto e sétimo níveis de pensamento. Começamos a mudar a densidade do nosso aspecto físico de um corpo denso de carbono que não absorve luz para um de luz cristalina, permitindo uma transformação bastante significativa no corpo físico. Essa possibilidade encontra-se disponível agora, nesse momento. É realizável agora mesmo, e este é o percurso que estamos a seguir no trabalho que estamos a realizar nesse momento. Esse é o nosso objetivo. À medida que fomos realizando, à medida que nós vamos tomando o observador silencioso dos nossos pensamentos e padrões, o ruído diminuirá. Uma quietude de compensação e sabedoria prevalecerá. E é para aí, precisamente para onde caminha a humanidade. Nós vamos à frente nessa corrida. Nós somos grandes e importantes e temos muito para dar. E agora chegou a hora de nos conhecermos a nós próprios. Pensamento e ação são os dois extremos, porque com o pensamento vem a sensação, e da sensação nós passamos para a ação. Então, pensamento e ação são os carcereiros do nosso destino. Diz o escritor americano James Allen que, se forem vis os nossos pensamentos, eles nos aprisionam. Se os pensamentos são também anjos de liberdade, e se forem nobres, eles nos libertam. Então, bons pensamentos e atos jamais produzirão maus resultados. É fácil entender essa lei no mundo natural, mas poucos são os que entendem no plano mental e moral e, portanto, não cooperam com ela. Nas ciências ocultas e nas grandes religiões, bem como na moderna psicologia, o sofrimento é quase sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido. Então, vocês gravem bem o que está escrito aí, que na psicologia moderna, o sofrimento é quase sempre o efeito de um pensamento errado em algum sentido. Quer dizer, ele não acontece por acaso. Ok? Por outro lado, a gente sempre pensa, ou imaginamos, que o pensamento pode ser mantido em segredo. Esse é outro engano danado. Ele não pode. Os estudiosos especialistas no assunto, eles acreditam que os pensamentos se cristalizam rapidamente em hábitos. Então, o pensamento que a pessoa acha que é só na cabeça dela, que ninguém está notando, ele se cristaliza em hábitos. Ora bem, se eles cristalizam rapidamente em hábitos, os hábitos se concretizam em circunstâncias. Pensamentos, por exemplo, de medo, dúvida e indecisão, eles cristalizam-se em hábitos fracos e irresolutos, quais se concretizam em circunstâncias de fracasso. Então, a indigência e servil dependência. Já os pensamentos de ódio, crítica negativa,
e condenação cristalizam-se em atos de acusação e violência, os quais se concretizam em circunstâncias de injúria e perseguição. Mas pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão, eles se cristalizam em hábitos enérgicos, os quais se concretizam em circunstâncias de êxito, abundância e liberdade. Então, pensamentos de amor, de altruísmo, eles cristalizam-se em hábitos de disposição espontânea para perdoar, os quais se concretizam em circunstâncias de segura e duradoura prosperidade, consequentemente, a verdadeira riqueza que nós queremos ter. Então, nós temos aí que o corpo é um instrumento plástico. Ele é delicado e sensível, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam. Então, por exemplo, se você estiver pensando numa coisa muito triste, o seu corpo reage. Você começa a sentir uma tristeza muito grande, o organismo produz uma substância que expressa a sua tristeza, que são as lágrimas. Se você passa por um medo ou alguma coisa, você torna-se pálido, porque o sangue sai da superfície para a parte mais interna. Você sente um problema no estômago, porque o sangue também sai de lá e dificulta a digestão. Enfim, o corpo é um instrumento plástico, muito delicado e sensível, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam. Então, existe todo um tipo de coisa que se reflete no corpo, no nosso corpo de uma maneira geral. A sabedoria esotérica e a psicossomática e a medicina em si diz sempre que o corpo ele é escravo da mente. Então o corpo é escravo da mente porque na realidade nós devemos nos libertar. Devemos saber utilizar bem os nossos pensamentos para na realidade nós utilizarmos isso em nosso benefício. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Pensamentos de medo fazem adoecer, pode até matar. As pessoas que vivem sob o medo da doença, como os hipocondríacos, são as que mais adoecem. A angústia e a tensão levam todo o corpo a entrar num rápido processo de abatimento e o deixa aberto às enfermidades. Nós sabemos que há uma baixa muito grande da imunidade. Os pensamentos impuros e negativos de ódio, ressentimento, inveja, desconfiança, cinismo, revolta e não aceitação da realidade não tardarão a destruir o seu sistema nervoso. O corpo, como eu falei a vocês, é um instrumento plástico, delicado e sensível, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam. Então, baseado em todas essas descobertas, toda uma nova geração de pensadores dedica-se agora ao desenvolvimento de uma nova ciência, que é chamada de ecologia mental, de um modo muito semelhante à ecologia terrestre. Então, se nós não sanearmos, não cuidarmos logo da nossa cabeça, da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas decisões em cerca das ações, nós seremos um corpo eternamente escravizado, escravo da mente. Portanto, essa era uma mensagem que nós queríamos traduzir assim para que fosse mais bem entendido por todos vocês.